Chegamos já há um tempinho aqui na cidade, que fica abaixo dessa parte da muralha, que é uma das partes mais importantes e mais bonitas da muralha. É considerada a mais importante porque foi essa parte que protegeu a capital de Beijing. A capital não era Beijing antes, mas o imperador na dinastia Ming mudou para Beijing justamente por acreditar que essa região aqui, pela topografia, era a região mais fácil de se proteger dos ataques. Região toda muito bonita, muito agradável, baita de uma infraestrutura para turismo. Como a gente chegou à conclusão ontem andando pelas ruas de Beijing, acho que a China é oficialmente agora primeiro mundo, porque o nível de sofisticação das coisas, organização, limpeza das ruas, infraestrutura, enfim, tudo está muito bonito. Quando a gente entra assim numa dessas torres, bate um ar tão fresco, é tão gostoso. Olha que legal. Dá para ter a vista que os soldados tinham para proteção. E agora a vista é tão bonita que eu vou virar para frente enquanto eu falo, para contar a história dessa muralha. Ela começou a ser construída no século VII a.C. Na época não era exatamente uma muralha, mas era um quadrado assim que protegia uma cidade. E essa cidade se protegeu com essa fortificação. A partir dessas construções foi que o imperador da dinastia Qing, lá atrás, 3 séculos antes de Cristo, resolveu fazer, depois de uma batalha, uma grande batalha no norte, em que ele enviou os exércitos para o norte, e os exércitos derrotaram o inimigo, ele resolveu manter esses exércitos no norte para que eles construíssem uma muralha e evitassem uma nova invasão. Começaram a construir, só que a exigência era tamanha que ele pediu o envio de milhares e milhares de construtores para o norte. Então ele enviou para o norte um milhão de escravos, eram escravos, que tiveram que construir 5.000 quilômetros de muralhas em 5 anos. Foi o período mais sanguinolento, mais marcante da história dessa grande muralha. Só que esse projeto, essa obra gigantesca num período tão curto, custou centenas de milhares de vidas, porque os trabalhadores, diz a guia, trabalhavam 24 horas por dia, não tinham descanso, tinham muito pouca alimentação, todos os recursos eram gastos na construção da muralha e não na alimentação, no bem-estar dos trabalhadores. Iam morrendo aos milhares, caíam da muralha, eram esmagados, morriam de fome, morriam de má nutrição, doenças e assim por diante. A construção desta muralha, desses 5.000 quilômetros no período Qing, custou 700.000 vidas. E que essas pessoas que iam morrendo iam tendo seus corpos colocados na muralha, misturados com o material de construção da muralha. Portanto, esses 5.000 quilômetros construídos pelo imperador Qing são um grande cemitério. A guia falou assim, a muralha é construída com material local? Sim, com material e com corpos locais. São 700.000 corpos que estão misturados no meio aqui dessas pedras. Essa escolha do imperador Qing custou a ele o trono, porque o povo se revoltou com tamanha carnificina e o imperador foi deposto. A dinastia Qing deu lugar à dinastia Han. O imperador resolveu completar pelo menos a parte norte dessa muralha, construir mais 5.000 quilômetros para traçar assim
fazer uma proteção toda do norte ao oeste da China, completando assim 10.000 quilômetros de muralha. Essa é a primeira fase da muralha. Essa aqui é a parte que separa os fortes dos fracos, ou os loucos dos sãos, porque começa uma subida absurda, que está lá atrás, vai até a Torre 20. Quem vai encarar? Puck vai, né? Sueli vai tentar, Sueli? Vou tentar, se der ali, ó, quando chegar ali eu volto. Terceira fase da muralha vem na dinastia Ming. Nessa dinastia, já no século VI, VII, já é um período em que a China era atacada, ameaçada pelos mongóis. Então o imperador Ming resolveu construir mais muro, até porque uma boa parte já havia sido destruída por inimigos. Então ele não só... Opa, tem uma escada aqui, vamos subir a escada. Uma escada para a torre de observação. Uma boa parte já havia sido destruída pelos inimigos. Ele falou, vou reconstruir e vou construir mais. Então ele reconstruiu boa parte da muralha e acrescentou 8.000 quilômetros para se proteger dos mongóis. Essa muralha acabou sendo utilizada depois também como proteção para os comerciantes que faziam o percurso da Rota da Seda. Então é mais ou menos isso. Essa é a história que a guia contou pra gente sobre esses quase 20.000 quilômetros de muralha. Certamente, se você pesquisar na internet, vai ter mais um monte de informação. Mas essa é a versão que nos foi dada. Não dá nem pra reclamar, porque na minha frente tem um senhorzinho com uma bengala, olha só. A gente tem que fazer algumas paradas aqui. Ainda bem que tá um vento bem gostoso para respirar, porque além de ser são 440 degraus, além disso eles são altos e são inclinados um pouquinho para trás, um pouco para a esquerda. Você fica meio desequilibrado. Pronto, cheguei. Agora só falta essa escadinha super íngreme que leva para a torre mesmo. Carol e Sueli aqui, ó. A cara. Ó, os últimos metros de um longo caminho. Mas esse é o momento em que a gente se transforma em heróis. Olha, Sueli, que coisa, hein? Parabéns, hein? Caramba, ela não diz não pra nada, ela vai mesmo. É que nem a Carol, quer dizer, mãe e filha, né? Olha, passou um pássaro bem aqui. Chegaram! Muito bem! Aqui é o último lugar? É, o 20. Aqui é 20. Eu achei que fosse depois. Não, ainda. ali não tem construção. É o último lugar, mas Ó, é um certificado. vamos lá na placa pra... Se ela não morrer agora. Vamos lá na placa. Agora a descida que também não é fácil. Vamos pôr a mão, viu, senhor? Mas a gente ainda quer pegar o teleférico para descer, subir num outro teleférico para conhecer o lado leste da muralha. E o lado leste tem a chave de ouro para fechar o passeio, que é a descida com o tobogã.
Esse outro lado, bom, agora estamos no lado leste. É cruel porque é muito bonito, é um pouco diferente do outro. Aqui é mais verde, mas é cruel porque você tem que descer, ó. Tem que descer um monte aqui e depois tem que subir tudo de novo para chegar naquela última torre que tem a vista de todo esse pedaço enorme da muralha. Mais difícil é aquela. A gente, quando estava ouvindo no ônibus a guia dizendo como seria cada lado e descrevendo que vai agachado, que usa mão e pé, a gente achou que ia conseguir fazer um pouquinho de cada lado. Mas até agora a gente fez o lado oeste completinho, com a Sueli chegando no topo da muralha. E agora a gente está quase no fim do outro lado. E os dois lados são bem diferentes. O outro lado tem mais parte plana. Aqui é só escada, só escada. Só que as vistas são bem bonitas. E toda vez que você entra nesses lugares, nesses fortes, né, que tem no fim de cada escadinha assim, fica tão fresquinho. Diminui uns 10, 15 graus, né? E bate um vento. E por essas janelas, assim, entra um ventinho, uma brisa boa. Todo mundo gosta de parar aqui nesses cantinhos e fazer um lanchinho, tomar um líquido. This is the Great Wall of China. Realmente vale a pena. Um passeio muito bonito. A poucos metros do grande objetivo do dia, consegui ir até o ponto mais a leste e o ponto mais a oeste. Acabamos a caminhada sem fim de 4 horas para os dois lados, leste e oeste aqui da muralha, e agora é a parte mais divertida, que é a descida de tobogã. Agora tem um certo trânsito aqui. Tô filmando tudo. Tem um certo trânsito aqui. Tem gente atrás, tem gente na frente aí. Eu deixo um espacinho assim, ó. Agora tá mais inclinado. Agora vai dar para acelerar, quer ver? Pronto, foram quase 5 horas de passeio. Na verdade, saindo de Beijing às 10 da manhã, agora são 20 para 5 da tarde. Então quase 7, até voltar para Beijing mais 1h30. É um dia inteiro de passeio. Foi muito bom, sensacional. Agora voltar para o hotel, tomar uma cerveja e descansar um pouco. Até a próxima. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!